Nesta aula, vamos entender os conceitos de hooks versus classes. Com certeza, você vai abrir documentações, vai abrir códigos de terceiros em React e vai encontrar componentes construídos com classes JavaScript. E vai encontrar também componentes construídos com hooks, certo? E o objetivo dessa aula é te mostrar qual é a diferença entre hooks e classes, beleza? E para que você possa compreender essa diferença, eu preciso que você baixe esse código aqui, template, que está no meu GitHub. O link vai estar aqui na descrição desta aula. Eu vou baixar aqui no Code, download zip, e ele vai baixar aqui, ó, ok? Ele baixou, eu vou clicar aqui na setinha, mostrar na pasta, e eu vou puxar a pasta para cá, certo? Vou fechar aqui e vou minimizar aqui. Aqui eu vou extrair esse cara e vou deletar aqui para a gente manter a organização. É muito importante isso. Eu vou aqui abrir o classes vs hooks. Vai estar aqui código, vai ter aqui uma pasta classes vs hooks. Eu vou abrir. Tem o código base que eu vou utilizar nessa aula com você. E o código final, que é o código quando você termina esta aula, ok? Então eu vou pegar aqui o código base e vou puxar para cá e vou fechar aqui. Vou pegar aqui o código base da aula, clicar duas vezes, abrir com o terminal Windows, dar um code ponto para que ele abra no VS Code, não é isso? E aqui no VS Code eu vou fazer aqui o seguinte: eu vou dar aqui um npm -i para ele instalar as dependências do Node.js, o Babel, enfim. Então, existem duas formas de você criar componentes no React, que são os componentes funcionais, que a gente usa aqui os hooks, né, como user states, user effect, enfim. E também existem os componentes funcionais, aliás, os componentes de classe, perdão. A gente utilizou mais esse aqui porque é o que hoje a comunidade e o React também recomenda se usar mais funcional, certo? Com o hooks, mas também existe esses componentes aqui feitos com classes. Perceba que o que muda é o seguinte: a palavra function não existe, ao invés dela é uma classe, certo? E ela não tem o parênteses de ser uma função, porque elas não são invocadas, ok? Então vamos ver isso na prática, como funciona. Então aqui a gente tem o nosso app, certo? .jcx, vamos subir aqui a aplicação. npm start, vai subir a aplicação. Vamos subir aqui a aplicação. Veja aqui, ó, tem um simples, né, um texto aqui bem simplista com a palavra Jesus te ama. Esse é um componente funcional, é um componente que a gente pode utilizar hooks. Os componentes de classes não podem utilizar os hooks, que já inicia aí a diferença. Eu só posso usar user states, user effect, enfim, com componentes funcionais, certo? E aí, se eu quiser transformar esse meu componente aqui em um componente funcional, o que é que eu faço? Eu vou tirar aqui a palavra function e digitar aqui a classe. Um componente funcional não vai ter o parênteses de uma função.
Aí ele vai estender aqui, extend, né? Vai ser um React.component. Eu preciso dizer ao React que essa classe é um componente, ou seja, eu vou herdar esses princípios. Já vem aí quando você começa a trabalhar com classes, entra o paradigma de orientação a objetos, certo? E veja que aqui ficou sublinhado, né, em vermelho. Por quê? Porque não é mais uma função, não tem como, eu não vou mais retornar um valor, certo? Ao invés de eu utilizar aqui o return para renderizar algo inteiro, eu vou utilizar um método, certo, chamado render agora, beleza? Esse método render é um método, certo, onde eu preciso ter aqui o escopo desse carinha, pegar aqui o meu Jesus te ama, subir, beleza, vou salvar aqui esse cara, dentro desse cara, e aí sim eu vou retornar esse método aqui, esse meu Jesus te ama, certo? Se a gente salvar aqui o código, veja que voltou a compilar normalmente, aqui também voltou a compilar. Então, o que muda basicamente é isso, né? O classe, aqui tem que ter um componente, e ao invés do return, por si só, eu utilizo o método render, que dentro dele eu uso o return para renderizar o que eu preciso. E aí você pode te perguntar, mas sim, beleza, eu escrevi alguns códigos a mais, mas não mudou muita coisa, não mudou nada. Por que que se utilizava componentes de classe e não componentes funcionais no React? Porque é o seguinte, no componente funcional, até a vinda do hooks, não poderia se armazenar o estado da aplicação, e só em componente de classe. Ó. Se você abrir aqui, existe um componente de exemplo de classe aqui. Ó. Veja que eu tenho o meu construtor, aonde eu posso guardar o estado da minha aplicação, entende? Então, esse era o principal motivo de se utilizar componente de classe. Eu poderia guardar, e sem ter muitos problemas, o meu estado da minha aplicação. E é por isso que se utilizava muito mais componentes de classe. Hoje, o componente funcional, ele é possível criar e guardar os estados da aplicação graças ao hooks, né? Eu posso guardar o meu estado com hooks. Então, quando você vai na documentação, no ciclo de vida da documentação, também já está aqui na descrição, link, você percebe que para você fazer uso do estado, o state, no React, você tinha um componente funcional aqui, e você não tinha como usar o state, né? Se você acessar o state, você tinha que converter a função em classes. Então aqui eu converti a função em classes e eu conseguiria ter acesso ao state, né? Ao estado da aplicação. Então esse é um dos principais motivos de se utilizar componentes de classes. Se a gente vier aqui no meu código, em classes components, veja que eu tenho um simples contador, certo? Onde esse contador tem um método de incremento, ou seja, eu estou incrementando no count desse contador, que inicia como zero. Aqui estou setando aqui, quando eu chamo a função onClick, que chama o meu método de incremento, adiciona mais um a esse contador. Então assim, é assim que você faz o estado da aplicação. Você cria aqui o estado da aplicação, inicia com zero, define ele aqui e começa a utilizar, certo? Se você quiser ver esse componente funcionando, a gente pode fazer aqui o seguinte: a gente pode vir aqui no app, por exemplo, e importar import
Eu dizia aqui, ó, class component from, né? O Vesco já me completou aqui pra gente facilitar. Eu poderia pegar aqui esse componente aqui, ó, e renderizar ele. Deixa eu renderizar ele aqui dentro desse cara. Então aqui, salvando aqui, compilei. Vou lá no meu Chrome. Eu vou aqui na aplicação. Veja que eu tenho aqui um contador onde eu posso fazer aqui o seguinte: apertar no botão, ele ó, iniciou com 0, certo? Aqui ó, iniciou com 0, e aqui eu clico no botão, ele vai alternando o valor, incrementando mais um. Então é assim que funciona os componentes de classes. Então você percebe que é bem simples. Já o componente funcional, a gente usa o states também com menos linha de código, bem legal. Se a gente quiser também utilizar esse carinha aqui, a gente pode pegar aqui ele e no meu app lá dizer aqui ó, import, nesse caso aqui, from barra componente funcional. E para renderizar esse componente funcional, eu vou só usar aqui ele. Salvei aqui, certo? E veja que o código vai funcionar da mesma maneira, beleza? O componente funcional com o mesmo código e o componente de classe com o user states aqui. Ele adiciona um this aqui no de classes. Agora eu percebo uma coisa: o componente de classe ele é bem mais legível do que o funcional, certo? Com ressalva, se você entender bem como funciona operadores como destruction, como spread, operator, o componente funcional fica mais atrativo, porém exige mais de você um conhecimento mais profundo, pois ele abstrai muita coisa de você com uma única linha de código. Já o de classe não, você cria o state, inicializa como 0, chama a opção pré-incrementada aqui para que ele suba a aplicação no seu estado. Depois você cria essa função e chama o método, beleza? Então é muito importante que você tenha isso em mente. É mais legal usar o funcional? Óbvio que é, mas vai exigir de você um nível de compreensão melhor de JavaScript. Um ponto negativo do Classes, né? Que fica muito difícil e muito verboso você gerenciar os states, né, os estados da aplicação com clássico. E aí veio o Hooks. O Hooks veio aqui, ó, na versão 16.8 do React em 2018 e veio com essa ideia de simplificar o gerenciamento de estado das aplicações React. Então, esse é o problema que o Hooks ataca. É para simplificar o gerenciamento de estados. E aqui eu recomendo que você faça uma leitura bem legal. Se você puder aqui assistir esse vídeo aqui, certo? Da própria pessoal do React, ok? É bem legal. E é bem legal essa leitura aqui. Também recomendo que você leia esse outro artigo aqui, ó, bem legal, na própria documentação, onde o React, a equipe do React, que usa o React, o Facebook, enfim, e a comunidade te recomenda quando você for criar novos projetos, já criar com o Hooks e esquecer o componente de classe. Então, de novo, você vê aqui a simplicidade de se ter um código usando Hooks. Ao invés de você ter que gerenciar esse estado por aqui, pelo construtor, você apenas dá um count, um set count, os states e inicia esse caminho. Então, é muito mais fácil você gerenciar o estado da aplicação com Hooks do que você gerenciar o estado da aplicação usando a classe. Sem contar que você vai escrever muito mais códigos com classes, certo? Então, a própria equipe do React recomenda que você crie mais coisas funcionais com React do que com classes.
Você vai encontrar coisas com classes? Óbvio que vai. E por isso é importante você entender que é simplesmente uma maneira de escrever. Perceba aqui que a gente não tem aqui a função, né? E a gente você tira aqui esse carinha, tira essas classes aqui. Então, para você converter um componente funcional em classes é fácil. E para você converter um componente de classe em funcional também é bem fácil. Então, fique ciente dessas duas formas de você escrever componentes com React. Então, eu espero que tenha ficado claro para você as diferençazinhas. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário dessa aula que eu vou tirar, ou lá no grupo do WhatsApp ou do Facebook, que também posso tirar a tua dúvida. Beleza? Então, por essa hora é só. Valeu!